as águas mais profundas com a rede imaculada. Frequência do amor. Avance para as águas mais profundas. Avance. Caro ouvinte, A Rede Imaculada em cadeia com emissoras associadas e web rádio passa a apresentar o programa O Pátria Amada, na condução do Breno. Bom dia a todos, meus amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um programa Pátria Amada. Nessa manhã de sábado, eu sou Breno Paradela e a gente vai estar aqui conversando um pouquinho sobre aquilo que é o pensamento e a doutrina da Igreja Católica acerca do pensamento, acerca da política, né? O livro que nós estamos meditando aqui se chama Concepção Católica da Política, do Padre Júlio Menvielli. Outros documentos que já nos referimos aqui há alguns tempos. A gente leu entre eles a Diuturno Ilude e a Rerum Novarum, e meditamos sobre esses documentos e sobre como que a Igreja pensa acerca daquilo que é, inclusive, as ideias modernistas, né? As ideias que eles chamam dos erros modernistas, que depois, inclusive, a gente vai aprofundar um pouco. E aqui a gente tenta, então, demonstrar um pouco daquilo que, como que é o pensamento da Igreja Católica, como que isso funciona, né, de fato, porque quando nós colocamos o pensamento da Igreja Católica, a gente coloca aquilo que é o aspecto ideal. Mas antes de mais nada, antes de nós continuarmos nossas reflexões acerca da política, vamos então rezar e consagrar este programa à Bem-aventurada Sempre Virgem Maria, como a gente sempre faz todas as manhãs de sábado, e como todo sábado sempre deve ser dedicado a ela, a Mãe do Redentor, o aqueduto de graças, por onde passam todas as graças de Deus nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, que sempre me rege, me guarde, governe e me ilumine sempre. Amém. Oração de Santo Tomás de Aquino para antes dos estudos. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira de luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba, que minha palavra e minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer da vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Muito bem, amados irmãos? Nós então discutimos na semana passada, né? O Padre Júlio Menvielli, no livro, ele apresenta aqui aquilo que ele chama de problema da soberania. E dentro do problema da soberania, ele abre depois um outro aspecto que é democracia e democratismo, onde ele vai justamente expor algumas coisas que ele considera. E sempre levando em consideração que é muito interessante isso que a gente coloca aqui, porque a gente percebe justamente como que se dá a repercussão daquilo que é o entendimento e do ensinamento da Igreja Católica. O Padre Júlio Menvielli escreve esse livro em 1931. Ele nasceu, né, em Buenos Aires em agosto de 1905 e ele escreve esse livro em 1931. A primeira edição dele é de 1931. E quando você
percebe nesse livro, ele está muito alinhado àquilo que foram as cartas escritas pelo Sumo Pontífice Leão XIII, que foi a Rerum Novarum, por óbvio, né? Algum tempo depois também teve a 40º Annum, que inclusive é mencionada nesse livro aqui por ele, porque a 40º Annum nada mais é do que uma atualização, digamos assim, que os sumos pontífices geralmente escrevem quando eles percebem que tem uma temática que já foi abordada por um outro papa anterior. E eles, então, escrevem naquele ano de aniversário da carta, ou melhor, publicam naquele ano de aniversário da carta, uma outra carta com a mesma temática, né, só que tratando desses temas na atualidade. Foi o caso da 40º Annum e é o caso também da 100º Annum, que é a 100º Annum da Rerum Novarum, né, escrita por João Paulo II. É uma carta bem maior, bem mais robusta. Essa eu ainda não me debrucei para estudá-la, ainda vou fazer isso. Mas todas elas são cartas que tratam do aspecto da doutrina social da Igreja Católica. Muito bem. Percebe-se, então, que o padre Júlio Menvielli ele está aprofundando aquilo que é estes ensinamentos. E como eu falei para vocês anteriormente, o Papa Leão XIII, ele prevê, né, ele antevê a Segunda Guerra Mundial a Primeira Guerra Mundial, aliás, a Primeira Guerra Mundial, em 1881, se eu não estiver enganado, que ele publica a Rerum Novarum. Mas quando você olha a Diuturni Ludi, que é de alguns anos anterior à Rerum Novarum, porque a Rerum Novarum ela é como se fosse uma coroa de outras cartas que o Papa Leão XIII escreveu. Quando você olha o arcabouço do que o Papa Leão XIII escreveu, ele nada mais nada menos está analisando aquilo que é o entrechoque, e como eu mencionei aqui, de duas grandes ideias. Essas ideias quais são, né, necessariamente? Na realidade, ele tá olhando o entrechoque dessas duas grandes ideias e falando, olha, não é nenhuma coisa nem outra, né? As duas coisas estão erradas porque o eixo central, o cerne, o tronco, né, desses dois galhos se chama ateísmo. E pelo ateísmo você não vai conseguir conduzir a sociedade para local algum. E quando nós chegamos então neste ponto, que é o ateísmo, você tem então os principais pensadores que deram fundamento, inclusive, àquilo que foi a Revolução Francesa, né? E um deles, Jean-Jacques Rousseau, né? Que o autor aqui, o padre Júlio Menvielli, ele tece altas críticas contra Jean-Jacques Rousseau, né? Porque ele está falando aqui sobre aquilo que é como é que chama? A ideia do liberalismo, né? Na verdade, não é nem o liberalismo, porque Jean-Jacques Rousseau não prega o liberalismo como o Adam Smith prega. E Adam Smith, na Inglaterra, pregou o liberalismo por uma questão, inclusive, econômica. Vejam o que está acontecendo nesse período. Nós estamos em pleno mercantilismo, a Inglaterra está realizando a sua revolução industrial, e ela precisa, então, necessariamente exportar seus produtos. Revolução industrial é essa que foi gerada justamente devido ao grande acúmulo de capital que a Inglaterra teve por meio de seu comércio. Então, ela realiza a Revolução Industrial. Lembremos que a Inglaterra foi dos países europeus que fizeram a expansão colonial, né, fizeram as descobertas. Foi a nação, não vou dizer país, porque não era um país nesse momento, né, ele está constituindo-se enquanto país nesse período. A Inglaterra foi a nação, né, foi o império, que descobriu colônias, mas que essas colônias não tinham riquezas minerais naquele momento. O ouro, né, que se descobriu nos Estados Unidos, se descobriu depois que os Estados Unidos já tinham feito a sua independência. Se tivesse descoberto o ouro, né, nos Estados Unidos antes da independência, dificilmente assim, a revolução ali teria sido muito diferente. E o que aconteceu? Como nos Estados Unidos você não teve, né, você tem a Espanha descobrindo as Américas e você tem também Portugal descobrindo as Américas, e ambas as colônias, quando foram descobertas, descobriu-se riquezas naturais, né? Não nos esqueçamos a exploração que se teve tanto da Espanha, né, na América Espanhola, como também
da América Portuguesa, que é o Brasil, o quanto de minérios, né, que foram levados daqui. E não é o que se pensa assim, era uma riqueza que era nossa. Não, não era nossa, porque tudo aquilo ali naquele momento não era de ninguém. Aquilo ali tudo era um único império. Então não existia um senso, né? A formação da consciência das pessoas que vinham para cá era justamente essa. Eu estou indo para, né, a colônia, né, a terra de Santa Cruz, eu estou indo para lá para extrair as riquezas de lá e mandar para aquilo que nos livrinhos de história se chama de metrópole. Então, era a colônia e a metrópole. A metrópole era, então, os reinos. Quando a Inglaterra descobre a América do Norte, né, ou melhor, quando a Inglaterra chega lá, a colônia dela não tem isso. Então ela fala assim, então o que a gente pode fazer aqui é expandir a nossa atividade produtiva, fazendo com que a gente produza aqui insumos que a gente tem que pegar na Índia, ou seja, nós vamos ter uma produção agrícola aqui, né? E assim foi feito. Ou seja, mesmo que você tenha uma consciência do tipo extrativista, de extração que eu digo, na colônia inglesa, que no caso foi os Estados Unidos, foi necessário levar gente da Inglaterra para os Estados Unidos que soubesse manejo agrícola, porque este manejo agrícola, na verdade, tinha que produzir coisas para que essa produção fosse levada para a Inglaterra. Ou seja, ali você já tinha um sistema produtivo. O que se tinha de sistema produtivo no Brasil? Absolutamente nada. Depois que você tem o ciclo do ouro, você tem o ciclo da cana, você tem esse ciclo, mas todos esses ciclos não são voltados para o desenvolvimento da região. Ou seja, eu estou falando daquilo que é o desenvolvimentismo, né? E nos Estados Unidos, não. A consciência da formação daquele povo lá foi justamente do tipo, a gente precisa produzir algo, a gente precisa trabalhar a terra para poder mandar para a Inglaterra. Por que isso é importante? Porque justamente isso é que vai determinar a formação de uma consciência em termos de nação. As pessoas que vinham para o Brasil, elas não tinham a consciência de nação Brasil. As pessoas que foram para os Estados Unidos, elas tinham a formação de uma... É óbvio que elas não tinham ali naquele momento, vamos formar, né, uma consciência. Mas tinha gente muito letrada lá. E com uma percepção, né, os fundadores, né, os Founding Fathers, né, os pais fundadores dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, entre outros, eles tinham já uma formação quando eles tiveram aquela concepção de fazer um Estado-nação, né? Isso nunca foi desenvolvido aqui no Brasil. Aliás, isso só chega no Brasil, a formação de uma nação no Brasil, em 1930, com Getúlio Vargas. E ainda assim sob, né, a conduta, né, digamos assim, o bastão de uma ditadura. Getúlio Vargas consegue consegue arregimentar e constituir, então, um conceito de nação, não somente por ele, mas também em termos de unificação da nação, em termos de você, inclusive, arregimentar aportes industriais, porque uma nação não se constitui apenas de você conscientizar o povo de que o povo tem que ser nacionalista, pensar em termos de nação. Não é somente isso. Uma nação se constitui em torno de vários arregimentados, onde você envolve os aspectos políticos, culturais e econômicos. Esses três pilares. Né? Dentro da cultura você vai ter ali outros aspectos, e dentre eles a língua. Né? E quando você fala, então, desses três pilares que constituem o Estado-nação, né? E você tem, então, para formar um projeto de nação, você vai olhar você vai entender que o pilar econômico brasileiro, ele sempre foi voltado, e ele ainda hoje é voltado sob o ponto de vista do extrativismo, de extrair as coisas daqui. Você pode ver isso, inclusive, que os grandes empresários, né, e os filhos dos grandes empresários do país, né, eles não têm, digamos assim, eles podem até achar isso aqui uma coisa interessante, mas o bom mesmo é passar férias em Miami, o bom mesmo é ir para a Europa, e porque isso aqui é apenas o local onde ele extrai, mas o local onde ele tem a vida de fato, né? É fora, Estados Unidos. Isso aqui não é isso aqui é o playground, digamos assim. A vida acontece mesmo, é na Europa,
numa praia paradisíaca na Indonésia, Singapura, Estados Unidos, é, Miami, mas não é aqui, né? Então, não se importa se isso aqui tem um processo de desenvolvimento social e econômico. O que importa é que eu ainda esteja conseguindo extrair daqui aquilo que eu preciso para manter esse meu microimpério. Por que eu chamo de microimpério? Porque se você tivesse, de fato, um desenvolvimento econômico, né? Porque quando você aumenta, né, o meio, né? E quando eu falo meio, eu estou falando da classe média. Quando você faz com que as pessoas ascendam socialmente, reduzindo ali o número de pessoas. Quando eu falo reduzindo o número de pessoas na base da pirâmide que ganham menos, eu não estou falando de eliminá-las, não, eu estou falando de jogá-las para cima. E fazendo com que as pessoas que ganham menos passem a ganhar mais. E é por isso que eu discordo completamente do termo de distribuição de riqueza. Não, é produção de riqueza de forma equitativa, né? Ou seja, para todos, né? E é um termo muito assim, isso gera, inclusive, uma menção mais positiva daquilo que se trata. E quando se fala de distribuir riqueza, necessariamente você está tirando riqueza de alguém e passando para outra pessoa. E aqui a gente está falando justamente do contrário, de um aspecto onde você não precisa tirar o dinheiro de uma pessoa e passar para outra. O que você precisa fazer é com que todo mundo passe a ganhar mais e muito mais, né? Esse tem que ser a forma de pensamento. Não é pensar assim, uma pessoa que ganha bem, ela tem que deixar de ganhar bem. Não. Porque, como eu expliquei anteriormente, o seu cérebro naturalmente vai olhar para isso e falar assim, olha, então se eu estou querendo que essa pessoa passe a ganhar menos, eu não posso chegar lá. Porque aquele lá é um local ruim. E se é um local ruim, né, se é uma situação ruim, eu não quero ganhar mais. Porque se eu ganhar mais, eu vou ter que pegar a parte daquilo que eu ganho e distribuir. É óbvio que, Bruno, você não está falando em termos de generosidade. Não, eu não estou falando aqui acerca daquilo que é o seu compromisso em termos de generosidade com as suas doações, que de fato você tem que fazer. Distribuição de renda, o conceito de distribuição de renda não consiste em você pegar o seu salário, metade do seu salário, e doar para as pessoas. Não, isso não é distribuição de renda, isso aí é caridade. E que tem que ser feito, tá bom? 10% do seu salário vai lá para o dízimo, né? Conforme a gente tem que fazer para a manutenção do templo do Senhor, conforme prega inclusive a Bíblia, né? O dízimo ele é para a manutenção do templo do Senhor, para o culto divino e para a assistência aos pobres. E a assistência aos pobres não está não está colocado diretamente na Bíblia. Quando a Bíblia especifica, né, o dízimo, ele especifica necessariamente que o dízimo é para a manutenção do templo, né, no caso das coisas para o culto divino. Ou seja, quando se trata então de caridade, né, é um ato à parte daquilo que é o dízimo. Então, se vocês acham que vocês estão pagando dízimo e que isso já é caridade, estão enganados. Tá bom? Isso não é caridade. Isso é a retribuição, conforme inclusive reza a doutrina do dízimo, né? Isso é meramente a retribuição da 10ª parte, que na verdade tem que ser a primeira da 10ª. Né? Porque os judeus, inclusive, no Antigo Testamento, falam que as primícias das plantações, ou seja, as primeiras colheitas e os primeiros animais eram ofertados a Deus. Não eram as últimas, não eram as últimas coisas, não, eram as primeiras. Então, e aí eu estava falando tudo isso, daquilo que é o aspecto da distribuição de renda, que eu não concordo com este conceito, naquilo que ele emana, né, naquilo que ele cria imageticamente na mente das pessoas. Eu sou favorável àquilo que é a produção, ou melhor, a geração de renda equilibrada na sociedade. Isso eu sou favorável, ou seja, que mais pessoas passem a ganhar muito mais, né? E assim a gente constrói, inclusive, e aí algumas pessoas podem até dizer assim, e aí vem um outro aspecto, né? Porque dentro daquilo que é a constituição de uma consciência de Estado-nação, algumas pessoas, inclusive, veem justamente a consciência até com relação aos próprios impostos, né? E eu acompanho um coach, acho muito interessante esse coach se chama
Paulo Vieira tem algumas pessoas que gostam, outras não gostam. Ele não é católico, mas ele é cristão. E ele deixa isso bem claro, inclusive, nos processos de coach dele. E ele fala assim, olha, eu quero, se você quer ganhar muito dinheiro e você não quer pagar muitos impostos, então você não quer ganhar muito dinheiro. Então eu sempre calculo o meu desejo assim, eu quero pagar muito imposto, porque se eu estou pagando muito imposto, é porque eu estou ganhando muito dinheiro. Né? Pensamentos que são, é a forma da mentalidade que é diferenciada, que é ampla, que é abrangente, que não tem medo desses viés. Mas enfim. Voltando então para o aspecto daquilo que é a Constituição desses Estados-nações. Então, neste momento que foram as Constituições dos Estados-nações, que você tem então tanto os Estados Unidos se constituindo enquanto um Estado, e de fato, se você for perceber, os Estados Unidos ele foi o primeiro Estado-nação, entre aspas, planejado, digamos assim. Ele surgiu e ele nasceu dentro de uma nova concepção de ideias, e essa concepção de ideias foi justamente aquelas concepções de ideias que surgiram da Revolução Francesa. Pense bem, se a França ela surge de uma ruptura, ou seja, se a democracia francesa, né, ela surge de uma ruptura onde os pensamentos dos ideais franceses, né, desses teóricos que eu mencionei, entre eles Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, etc., eles formularam ideias que levaram à revolução, que conduziram para a Revolução Francesa. Por quê? Porque as ideias que eles defendiam em termos de Estado idealizado batiam de frente necessariamente contra aquilo que era o Estado, concepção não, contra aquilo que era o Estado francês que se amodelava naquele momento. E que surgiu naturalmente. Por que surgiu naturalmente? A gente tem que fazer uma pequena revisão do que a gente estava fazendo. O Estado francês, ele surge de uma fragmentação daquilo que foi o Império Romano, né? o Império Francês. Você vai ter um grande período, eu já falei isso aqui outra vez, você vai ter um grande período de guerras e revoluções na Europa, justamente porque quando o Império Romano ele se dissolve, ele se fragmenta, né, justamente porque ele perdeu sua capacidade unitiva, ele começa então a formar-se o feudalismo. O que era o feudalismo? Nada mais, a gente inclusive estuda na história, né? O feudalismo é o que eram os feudos. Você tinha o senhor feudal, e o senhor feudal que morava lá no castelo, em torno a ele tinha a aldeia, que moravam ali então os vassalos. E os vassalos, então, eles tinham uma porção de terra cedida pelo senhor feudal, que cobrava dele uma determinada parte da sua produção. Você não tinha o mercantilismo ainda, era esse o sistema, o mercantilismo surgiria depois, que cobrava deste vassalo uma porção da sua produção, para que ele, em troca, desse a ele a sua devida proteção. Algumas pessoas que costumam, inclusive, criticar esse sistema, assim, eu acho que todo sistema que passou, ele não merece ser criticado, ele tem que ser compreendido na forma com que ele estava naquele momento. Dizer que isso está errado. Sim, você queria que nós estivéssemos no período feudal as altas esferas da discussão democrática que nós temos hoje, seria impossível. Nós só conseguimos ter essa concepção de democracia que nós temos hoje porque precisamos passar por aquilo. Né? Então, quando o senhor feudal, ele tinha uma série de obrigações para com os seus vassalos. Obrigações essas que surgiram, inclusive, da época do Império Romano. Por quê? Porque ele era como se fosse o prefeito. Ele seria, digamos assim, o governador, né? Ou seria, por exemplo, o que era Pôncio Pilatos, né? O que foi Pôncio Pilatos na Galileia, né? O governador local. Eles eram mais ou menos os prefeitos, os governadores locais. Só que o que acontece é o seguinte, quando um determinado senhor feudal ele começava a ter um poder maior, ele começava a regimentar em torno de si outros senhores feudais. E foi assim que eles vão, de fato, conquistando e ampliando o seu poder, por meio, inclusive, o que era, por exemplo, apesar de que isso é uma lenda, né, o que eram os cavaleiros da Távola Redonda. Quando você pega, por exemplo, aqueles que já assistiram, você vai assistir, por exemplo, os filmes do Robin Hood, os filmes que são mais medievais, que você percebe que lá tem os nobres. Os nobres nada mais são, a nobreza nada mais é, do que estes senhores feudais que
arregimentaram-se para um senhor feudal central, que no caso se tornou o rei. Né? E este rei, então, e aí entra inclusive o próprio poder da Igreja Católica à época, que consagrava os reis, né? E dava a eles, então, a dimensão divina de uma coisinha que ele está sendo discutido aqui, que seria a soberania. Ou seja, acima do rei, apenas Deus. Embora que aí vem justamente o grande problema que o padre Júlio Mainvielle coloca, porque para ele não era a soberania não estava acima da soberania, estava, digamos assim, aliás, desculpa, acima o soberano, o rei, ele não poderia, né, estar ali livremente a seu bel prazer. Ele teria que estar vinculado às leis morais, etc, etc. Acontece que, né, e quando você surge, então, com o pensamento de Jean-Jacques Rousseau e de outros pensadores, eles rompem com essa ordem. Rompem com essa ordem no sentido porque eles eram necessariamente ateus. Então, como eles são ateus, o padre Júlio Mainvielle considera que esse pensamento que eles têm da concepção de um Estado moderno não pode ser útil para a Igreja porque eles consideram que a soberania está acima daquilo que são os valores morais. Voltando um pouquinho para aquilo que é a concepção do Estado americano. Por que eu falo, então, que o Estado americano ele surge já nessa pré-concepção? Se o Estado francês ele surgiu do rompimento dessa construção, né, que você tem ali o Império Franco-Germânico, né, e então depois você tem os reis franceses que foram se formando e que foram arregimentando em torno de si aquilo que eram os seus feudos, né? E você tem, por exemplo, inclusive, uma dessas situações é justamente o que eu já mencionei aqui, o cerco de La Rochelle. E o cerco de La Rochelle, que foi comandada, né, esse cerco a essa cidade foi comandada pelo cardeal Richelieu, né, que ficou inclusive ilustre no seriado não, na história, né, dos Três Mosqueteiros. E aí você já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, mas ele é aquele cardeal que é retratado lá. Fato é que La Rochelle era uma cidade e essa cidade não estava querendo se submeter ao império, ao reinado. Não se submeter ao reinado quer dizer a seguinte coisa: ela não quer pagar os impostos ao rei. Esse é o principal conceito, digamos assim, de uma cidade estar. Não é somente pagar os impostos, ele paga os impostos e também está sob a proteção, sob o protetorado e pertence àquele, e está subordinado àquele rei. Aquele senhor, que é o principal senhor dos senhores feudais, do principal senhor daquilo que é a monarquia, aquilo que são a nobreza. Então, quando você... e ali mostra justamente uma das anexações daquilo que foi, né, desse processo que eu falei para vocês. E depois disso, inclusive, imagine que isso estava acontecendo na França, só que isso com né, o Império Franco-Germânico, germano, aliás, só que ele também... isso mesmo. Só que isso também estava acontecendo com outros, em outras regiões. A gente dá nomes bonitos assim, mas na época eles não tinham esses nomes. Ah, é o Império, e a gente está tendo consciência desse processo que está acontecendo. Não, ele simplesmente estava acontecendo. O historiador que depois foi lá e constatou que esse processo estava acontecendo, mas não era um processo consciente. Isso também estava acontecendo em outros pontos da Europa. Então, quando se consolidou de fato o poder da monarquia francesa e surgiram esses pensadores, né, houve uma ruptura, e essa ruptura revolucionária, que inclusive desembocou na morte de uma série de pessoas, prenderam padres, mataram padres, tiraram a imagem da Virgem Santíssima da Catedral de Notre Dame e colocaram no local uma imagem da deusa da razão, né? E aí a Revolução Francesa ela foi totalmente ateísta, né? E essas foram as consequências de um ateísmo, de um ateísmo levado ao extremo, né? E é uma das consequências. Só que quando isso vai para os Estados Unidos, isso vai sobre outros aspectos, porque vão-se as ideias, mas não vai o ateísmo. Então vai-se as ideias daquilo que é a formação de um Estado, e eles estavam ali criando, de fato, um Estado, o Estado estava ali germinando,
Então, essas pessoas já estão impregnadas desses valores, desses conceitos, né, em termos daquilo que é uma doutrina estatal. E aí eles, então, formulam um país, formulam todo o país nessas bases. Tanto é que os Estados Unidos têm lá uma Carta Magna que dura até hoje, que é a Constituição deles. Por quê? Porque eles já tinham essa ideia lá. Hoje, fazer esse tipo de coisa seria completamente inconcebível. Tanto é que a cada Constituição que o Brasil fez, né, de todas as que nós temos aí, se reformula, mas sempre tem aspectos que tenta pegar. E cada vez que se reformula uma Constituição no Brasil, ela fica ainda maior. Por quê? Porque ela tenta abarcar todos os aspectos que a anterior não pegou. E aí ela se torna mais robusta. E quanto mais robusta, mais inchada ela fica. Ao invés de ser regida por princípios. Então, essa foi a diferença básica que surge nesses dois. Então, quando você vê, então, essa necessidade, ou seja, se aqueles autores, se Jean-Jacques Rousseau não tivesse se distanciado e olhado a coisa de longe, ele não teria conseguido formular aquilo que era uma descrição ou uma ideia, né, em termos de ideal, daquilo que seria princípios do Estado, que prevalecem influenciando as democracias até hoje. Dessa forma, então, tudo aquilo que o receio, né, do Papa Leão XIII, que é refletido claramente no livro do padre Júlio Menvielli, fica muito claro o receio acerca daquilo que é a ideologia, né, a ideologia ateísta dentro desses autores, que vem trazendo esses princípios acerca daquilo que é uma formação de um Estado. Para Jean-Jacques Rousseau, inclusive, quando ele fala acerca daquilo que é o contrato social, que é o principal item que ele está criticando, o principal livro que o padre Júlio Menvielli critica nesse momento, embora tenham outros, que ele também vai abordar, ele vai falar justamente que o contrato social ele é impossível. Não é somente ele que fala que é impossível, na forma, é óbvio, que Jean-Jacques Rousseau o descreve. Porque a descrição de Jean-Jacques Rousseau para o contrato social é que, de fato, existe, digamos assim, um contrato, cláusulas contratuais nas quais o indivíduo todos os indivíduos conscientemente aceitam isso. Quando, na verdade, isso acontece, mas não de uma forma consciente, quase que como a assinatura de fato de um contrato social. Quando, na verdade, o contrato social são acordos de convivência e convenções que foram sendo criadas durante milênios. E por que eu falo milênios? Porque desde o primeiro dia que duas famílias decidiram dividir, né, o mesmo espaço, elas necessariamente aceitaram e colocar regras de convivência. E essas regras de convivência são o contrato social. Não nos moldes específicos que Jean-Jacques Rousseau colocou. E aí, então, surge justamente essa questão acerca daquilo que é a soberania. E ele aborda aqui na frente, né, ele fala para o padre Júlio Menvielli a questão da soberania, não só para o padre Júlio Menvielli, como para outros membros do clero católico, também o cardeal Bilot, né, em De Ecclesia Christi, fala o quanto que é absurda esta ideia acerca do contrato social, falando acerca assim, referir-se à ficção é ter refutado, porque à simples vista aparece ímpia seus fundamentos, contraditório em seu conceito, monstruosa em suas consequências e completamente quimérica e absurda. Ímpia, digo, isso ele está falando acerca do contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Eu vou ler aqui o trecho de Jean-Jacques Rousseau que ele se refere para não ficar confuso. Então, Rousseau fala assim acerca das cláusulas do contrato social. Estas cláusulas, devidamente entendidas, se reduzem todas a uma só, a saber, a alienação total de cada associado com todos os seus direitos, a toda a comunidade. Porque, em primeiro lugar, dando-se cada um por inteiro na condição, é a mesma para todas, sendo a condição igual para todos, ninguém tem interesse em fazê-lo onerosa demais. Enfim,
dando-se cada um a todos, não se dá a ninguém. E como não há um associado sobre quem não se adquire o mesmo direito que lhe concede sobre si mesmo, se ganha o equivalente de tudo o que se perde, o que se perde, e mais força para conservar o que se tem. Portanto, se elimina do pacto social o que não lhe é essencial, encontraremos o que se reduz aos seguintes termos: cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a suprema direção da vontade geral, e recebemos demais e cada membro como parte indivisível do todo. Percebam vocês que eu lendo e frisando essas partes aqui, e olhando justamente a concepção daquilo que Jean Rousseau estava descrevendo acerca do Estado, e, aliás, eu não posso dizer que ele estava descrevendo, ele estava prescrevendo de que o Estado deveria ser dessa forma, o contrato social deveria ser dessa forma. E quando ele descreve o contrato social dessa forma, naturalmente qualquer pessoa que ler ele vai se assustar, porque ele diz a seguinte coisa: estas cláusulas, devidamente entendidas, se reduzem todas a uma só, a saber, a alienação total de cada associado aqui no caso é cada cidadão, tá bom? Porque ele considera como se as pessoas elas se associassem, elas se filiassem ao Estado. Só que isso não acontece, porque as pessoas elas já estão ali. Então não há um processo de que, é como se a gente vai fundar o Estado francês e aí todo mundo vai para, digamos assim, como se fosse um estabelecimento onde você coloca todos os cidadãos ou todos os indivíduos que moram ali para fora. E agora a gente fundou o negócio, a gente vai fazer uma grande aula e aqueles que concordarem com as cláusulas vêm aqui e assinam esse contrato. Não é assim, né? A alienação total de cada associado, com todos os seus direitos, a toda a comunidade, ou seja, a sua alienação, a sua subserviência total a toda a comunidade. Então, quando você olha esse toda, né, expressado várias vezes aqui, é óbvio que quando qualquer pessoa, em especial os membros da Igreja Católica, os clérigos da Igreja Católica bateram o olho e falaram: como assim? Como assim os indivíduos... E as consequências que se seguiram foi justamente essas, ou seja, quando você pega a Revolução Francesa, é você literalmente sendo subserviente àquilo que era a força de um Estado. E aí fica muito bonitinho quando se fala assim, ó: porque, em primeiro lugar, dando-se cada um por inteiro, ou seja, se cada um se deu por inteiro, a mesma condição para todos, e sendo a condição igual para todos, aí vem, ninguém tem interesse em fazê-la onerosa demais. Ou seja, nenhum dos seus membros vai ter interesse em fazer com que uma condição seja muito onerosa, porque se a condição... O que ele está dizendo é a seguinte coisa: suponhamos que somos 10 pessoas. E o que eu disser que eu tenho que fazer, todo mundo tem que fazer. E o que eu disser que o outro tem que fazer, eu também vou ter que fazer. As obrigações. Então, eu não vou querer colocar uma obrigação, um fardo pesado demais nas costas do outro, porque se eu fizer isso, eu também vou estar sofrendo, porque afinal de contas são as mesmas condições. Só que isso funciona muito bem quando você está fazendo esse tipo de análise. Quando você está fazendo uma análise em termos de nação, a coisa fica um pouco complicada, porque como é que você distribui igualitariamente as obrigações, sendo que um vai ter que quebrar pedra, o outro vai ter que plantar trigo, o outro vai ter que fazer uma construção, o outro vai ter que governar, o outro vai ter que administrar um comércio. Como é que você estabelece que todas as condições serão iguais? E aí justamente surgem aquilo que são os conflitos de interesse, porque afinal de contas, depois que houve a Revolução Francesa, eu sempre faço essa pergunta, como uma vez, inclusive, eu fiz a pergunta em um debate, né, onde havia uma pessoa que estava lá defendendo a estatização de todas as propriedades privadas. E eu perguntei, então, assim, tá, mas se estatizar, né, se nós estatizarmos todas as propriedades privadas e o Estado é quem vai dizer quem é que tem que morar em cada uma das casas, eu pergunto, quem é que vai ficar com os palacetes? Quem é que vai, quem é que vai ir lá morar nas mansões? E o Estado que vai dizer. É óbvio que
E aí vai acontecer exatamente o que aconteceu na Revolução Francesa. Quem vai morar nos palacetes, nas mansões, é simplesmente aqueles que que querem essas mordomias e nunca tiveram e têm, na verdade, inveja. E aí vão ocupar esse tipo de lugar. Então, quando você olha esse tipo de situação onde a pessoa está propondo uma solução que ela vai reorganizar a sociedade segundo regras, ela não vai conseguir fazer isso, muito pelo contrário. O que ela vai conseguir fazer é a construção de uma tirania, onde ela tem que manter todo mundo em ordem na base da força. Então, esta é a preocupação quando se olha essa descrição de Jean-Jacques Rousseau. Contudo, quando você olha isso em aspecto apenas descritivo, ou seja, se fosse uma descrição da realidade, não uma imposição, né, e ele teria que ter escrito isso aqui de uma outra forma para que fosse uma descrição. Aí vem justamente o aspecto que eu falei. Se ele tivesse olhado isso sob um aspecto tribal, ou seja, sob um aspecto antropológico da fala, e analisando de fato como que a sociedade se organizou para constituir-se as regras, e não de forma prescritiva, ou seja, ele prescrevendo como que a regra tem que ser feita, ele chegaria justamente a essa conclusão na qual eu estou mencionando. Qual a conclusão? Quando duas famílias decidiram habitar em um mesmo espaço, por eficiência, como a gente inclusive mencionou, e o próprio Santo Agostinho mencionou, Santo Tomás de Aquino menciona lá atrás, o problema acerca da eficiência, ou seja, é muito melhor que a gente conviva, né, em termos, coabita em sociedade, né, morando junto, não estou falando aqui ainda de sedimentação em termos de sedentarismo, estou falando aqui do ser humano enquanto nômade ainda. E aqui percebam, não existe aqui o aspecto da consideração de uma moralidade divina. Porque o ser humano neste período não tinha consciência daquilo que era a projeção de uma moralidade divina. Então, aqui as regras de convívio social aqui não estão aqui impregnadas de uma conduta cristã, porque a gente nem falando de cristianismo ainda estamos. É um período que é anterior, inclusive, ao próprio judaísmo. Um período anterior a próprio Abraão, quando duas famílias, as primeiras duas famílias, né, o primeiro núcleo que se tem em termos de sociedade, é isso. Porque a família não pode ser considerada... Por isso que fala que a família é a base da sociedade. Mas a família, inclusive o padre, ele coloca aqui, que o indivíduo, ele não é o menor fragmento da sociedade. O menor fragmento da sociedade é a família. E ela tem que ser vista dessa forma, porque senão você desencadeia todo o resto. Quando essas primeiras duas famílias decidiram conviver no mesmo espaço, dividir um espaço, né, elas formaram o primeiro contrato social. Jean-Jacques Rousseau não percebeu isso. Jean-Jacques Rousseau estava descrevendo como que uma sociedade deveria fazer. Por isso, justamente, a descrição dele gerou necessariamente um sistema totalitário. Todos, tá aqui, ó. Imagine, você tá lá na Revolução Francesa e você lê isso. A alienação total, e você está coordenando a Revolução Francesa. Então, você é o responsável pelo espírito daquele momento, pelo espírito do Estado. A alienação total de cada associado com todos os seus direitos a toda a comunidade. Então, tem um indivíduo lá, ou um grupo de indivíduos lá, que não fez a sua alienação total com todos os seus direitos para a comunidade, sendo que você é o representante da comunidade. Então, você vai lá, manda prender e manda aquelas pessoas. Porque, afinal de contas, todos devem fazer parte e se submeter àquilo que é a força da comunidade. E é isso justamente que depois vem na sequência aqui, o cardeal falando a seguinte coisa. O cardeal Bilot, num documento que se chama De Ecclesia Christi. Deixa eu ver se é isso mesmo. Cadê? É isso mesmo. Ilustre teólogo cardeal Bilot. Referindo-se à ficção a ter refutado, porque à simples vista parece ímpia em seus fundamentos, contraditória em seus preceitos, monstruosa em suas consequências e completamente quimérica e absurda. Ímpia, digo nos fundamentos, porque do ateísmo se origina, isto é, da radical negação do sujeito moral do homem a Deus e sua lei. Perceba o aspecto que eu mencionei.
Se Jean-Jacques Rousseau estivesse fazendo uma análise antropológica de como que surgiu os agrupamentos sociais e as regras de convivência, isto que o Cardiel Bilot falou que não se aplicaria. Porque naquele momento, que era justamente... e não se aplicaria em termos também. Porque como São Tomás de Aquino vai nos dizer, já existe no coração de homem uma moral infundida. Um princípio de ordem infusa, porque justamente assim que se surgiu as regras de boa convivência, né? De que você vai ter que vestimentas, por exemplo. E por que surgiram as vestimentas? Vamos dar um chute aqui. Bem, tem que ter vestimenta porque, afinal de contas, eu não, né? Tá a minha mulher passando na frente do outro ali, eu vou estar passando na frente da mulher do outro ali, tem minha filha também, tem meu filho também. Então, assim, vamos nos preparar. Porque quando estava só a minha família e eu aqui no meio do mato, a gente podia estar até peladão aqui, né? Andando. Mas, agora que a gente vai ter que conviver aqui, não é bom que a gente fique olhando, porque afinal de contas os olhos aguçam. Ou seja, pela própria naturalidade daquilo que são as 4 causas que o ser humano, que as 4 causas aristotélicas, o ser humano já percebeu essas necessidades. Ele foi, então, cobrindo-se, inclusive, né? Foi um dos primeiros atos de Adão e Eva. Assim que se cometeu o pecado original. Se descobriu nu, né? Nu da graça de Deus, nu daquilo que ele se revestia antes. E aí, então, ele tece para si com folhas, pequenas vestes para cobrir-se, né? E aí, então, as vestimentas passaram, então, se tornaram, então, símbolo daquilo que é a nossa vergonha. Pessoas que são muito dadas a comprar muita roupa, né? E são frenéticas nesse tipo de compra, né? Compulsivas, têm grandes problemas com relação a esse tipo de coisa, cobrir-se da vergonha, né? Tem vergonha e precisam, então, se revestir de muitas coisas, de muitos adornos, para que as pessoas não percebam a vergonha que ela carrega. E que vergonha é essa? Tem que ser investigado, tem muita oração, esse tipo de coisa, e perguntar para Deus, né? Lembre-se, quanto mais roupa, menos graça, né? Porque foi assim que aconteceu a primeira vestimenta. A primeira vestimenta se deu justamente por causa disso. Perdeu-se a graça, cobriu-se com as vestimentas, com as folhas. E aí, então, ele fala justamente isso. E por que não se aplica, né? Porque aqui, Jean-Jacques, o Cardiel fala assim, ó, os fundamentos do ateísmo. Só que este arregimentamento que eu estou falando, dessas duas famílias que passam a conviver juntas, elas não estão ali olhando isso como um princípio divino. Elas não estão ali falando que vão se vestir porque Deus isso e aquilo. Não, elas estão simplesmente criando uma relação de princípios de convivência social. Já a realidade e o conflito entre Jean-Jacques Rousseau e o Cardiel Bilot é necessariamente essa questão com relação ao ateísmo, porque uma vez que você destronou Deus e você considerou todo o ateísmo e você colocou a totalidade do ser humano à subserviência do Estado e que depois disso venha se desenvolver inclusive aquilo que é o fascismo, né? O fascismo é a total a subserviência total de absolutamente tudo dentro daquilo que é o Estado, né? Emanado por uma personalidade que você coloca acima de todos, né? Uma das características do fascismo, né? O fascismo teorético é isso que eu falei, e o fascismo prático, necessariamente, você tem que ter uma pessoa na qual você coloca ela como referência heróica, né? Ele coloca, então, porque o ateísmo se origina, isto é, radical na negação do sujeito moral do homem a Deus e a sua lei. Contraditória em seu preceito, porque se a inata liberdade do homem não pode ser limitada antes por um pacto, por nenhuma obrigação, nem por direito. Não aparece contraditória em seu conceito, porque se a inata liberdade do homem não pode se limitar antes do pacto, por nenhuma obrigação, nem direito, não aparece porque possa se alienar irrevogavelmente, total e parcialmente em virtude do pacto, que já existe, que já excluída uma lei superior, que de firmeza aos pactos, que os pactos e doações celebrados aos homens não pode conceder-se nenhuma estável transcendência de domínio
de nenhum outro. O que ele está falando aqui é que não se pode ter um pacto que revogue aquilo que é um pacto anteriormente formado, que é justamente este pacto que eu estou falando. Porque o primeiro pacto, o primeiro acordo não surgiu de um contrato social, o primeiro acordo surgiu de convenções sociais, né? Monstruosa em suas consequências, já que submete todas as coisas ao ídolo da vontade geral. E que na verdade nem é vontade geral, porque você imagina, na França ninguém fez um plebiscito lá para saber o que o povo de fato queria, quais são, em termos de todos os aspectos que deveriam ser surgidos. Eles simplesmente fizeram uma revolução onde disseram que a Igreja Católica tinha que ser condenada, e mataram um bando de gente, um bando de freira, transformaram o Monte Saint-Michel, para vocês terem ideia, em uma prisão, né, que lá na verdade era um mosteiro, transformaram em uma prisão. E a pergunta, e aí sempre se surge, né, o povo, porque isso é uma revolução do povo. Mas peraí, perguntaram ao povo, fizeram um censo, não foi feito um censo, não foi feito um plebiscito para saber qual era a vontade do povo, nem se tinha condições desse tipo de coisa. Mas sempre se fala aquilo que a gente chama de conceito não, de termo autoexplicativo, né, que é justamente a desculpa para que você coloca para poder fazer as coisas, que o povo, não, o povo, né? E o povo se justifica dizendo que a vontade do povo